Pessoal, muito prazer. Alexandre Araújo, professor de Direito Constitucional. Nós vamos aí estar trabalhando um módulo de questões da Fundação Carlos Chagas, tá? Então, para você que está assistindo o vídeo agora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, a depender do horário que você esteja vendo o vídeo. Eu espero que seja extremamente proveitoso nesses concursos envolvendo a Fundação Carlos Chagas, uma vez que é uma banca extremamente atuante, principalmente nessa área de tribunais, não é isso? Bom, vocês têm um material, né, com mais de 100 questões, e esse material vai ser utilizado do início ao fim do curso. Entenda que eu não vou pela ordem numérica do material. Eu não vou começar o material pela questão número 1. Eu sempre começo pela ordem de assuntos. Então, eu vou trabalhando como a Constituição trabalha e deixo para o final os assuntos que, de certa forma, eu não vejo na Constituição, mas sim na doutrina do direito constitucional ou na jurisprudência dos tribunais. Então, para vocês ficarem tranquilos, eu vou começar pela questão 6, já é uma questão que envolve já o assunto de princípios fundamentais e título 1 da Constituição, mas fiquem tranquilos que todas as questões serão resolvidas, apenas a ordem não é a numérica, e sim a ordem de assuntos, tá? Que a Constituição vai nos demonstrando. Então vamos começar falando de um assunto que é constante em provas, um assunto extremamente fácil, principalmente quando a banca é a Fundação Carlos Chagas. Bom, como vocês sabem, a Fundação Carlos Chagas ela se caracteriza por ser uma banca extremamente voltada à letra de Constituição, à letra de lei, né? Poucas são as questões que envolvem assuntos que não sejam letra de Constituição, ou seja, são poucas questões de doutrina, poucas questões de jurisprudência. É claro que no material que está extremamente atualizado, material desse ano e do ano passado, vocês vão ver algumas provas que já são um pouco melhor, tá? Assim, o nível da prova é bem melhor comparado ao nível que você geralmente verifica em FCC. Só que é uma incógnita. Geralmente as provas de tribunal é letra de Constituição. Então, eu costumo dizer o seguinte, o aluno, quando ele começa a estudar, ele tem aquela velha dúvida em relação a qual livro adotar. Pessoal, sinceramente, para a Fundação Carlos Chagas, o melhor livro é a Constituição, tá? Não tem melhor livro que a Constituição para a Fundação Carlos Chagas. Não cai muita doutrina, não cai muita jurisprudência, mas cai letra de lei o tempo todo. Então, se você não tem aquele hábito de estudar pela Constituição, passe a ter esse hábito, porque se está pensando em fazer questões FCC, fatalmente você vai ter que ler bastante a letra da Constituição. E nós vamos corroborar isso por meio das questões a serem resolvidas, tá? Então, sem mais delongas, nós vamos passar para a questão de número 6. E a questão de número 6 ela vai trabalhar exatamente esse tema aqui. O tema dos princípios fundamentais. E onde eu encontro os princípios fundamentais? Eu encontro nos artigos 1º ao 4º da Constituição. Bom, para você que já é concurseiro, já vem atuando em concurso público, né, sabe que geralmente o edital de constitucional ele vai trazer os princípios fundamentais. E basicamente o que eu preciso saber, pessoal, é a divisão dos mesmos em fundamentos, objetivos e princípios regentes nas relações internacionais. Então eu tenho fundamentos, objetivos e princípios regentes nas relações internacionais. Lembrando que fundamentos, artigo 1º, objetivos, artigo 3º, princípios regentes nas relações internacionais, artigo 4º. O que eu não coloquei aqui, que é o artigo 2º, ele vai trazer o princípio da separação dos poderes, tá? Que a gente vai falar disso melhor mais na frente. Os fundamentos, pessoal, eu tenho o seguinte macetinho para lembrar na hora da prova.
é o macetinho do so, si, di, va, plu. So, si, di, va, plu. O que é o so, si, di, va, plu? São os incisos do artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. So, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Beleza. Objetivos. Objetivos, na verdade, é uma historinha, tá? É uma história que nós vamos aí... Assim, é um macete horroroso, tá, pessoal? Mas ajuda na hora da prova. É o seguinte. Eu vou lembrar de um sucesso, aliás, um ou único sucesso da cantora Gretchen, tá? Aquela mesmo lá da década de 80 e tudo, que é Conga. Vocês devem lembrar dessa musiquinha aí. Então, Conga, eu vou lembrar da Gretchen, não é isso? Então, a gente vai fazer a seguinte história. A Gretchen é a favor pró do R. Ah, professor, não tem nexo, não interessa, né, pessoal? Não interessa. A ideia aqui é a seguinte, é lembrar na hora da prova. A Gretchen, Conga, é a favor do R. E aí? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Verifica aí, galera, que na verdade isso aqui parece muito uma conversa que o país tem contigo. Uma conversa que a República Federativa do Brasil tem contigo. Olha, o meu objetivo é garantir o desenvolvimento nacional. O meu objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização. É reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, de certa forma, isso é uma conversa que o país tem conosco. Ótimo. E os princípios regentes nas relações internacionais? Pessoal, aqui é muita coisa, tá? Eu costumo dizer até o seguinte, se quiser decorar os dois e por eliminação decorar o de baixo, ou seja, se não for Soci de Vaplua e se não for a Gretchen ser a favor do R, então vai ser princípio regente na relação internacional, tá? Mas tem frase. Se você gosta, se é aquele aluno que gosta de decorar tudo, acha importante, sabe, é extremamente prevenido, nós temos aqui ainda não comprei recos. Ainda não comprei recos. Preste atenção, porque aqui é mais difícil, tá? Vamos lá. Cada bolinha é um princípio. São 10 bolinhas, são 10 princípios. Aqui você tem autodeterminação dos independência nacional. Aí depois você tem defesa da paz. Aqui é defesa da paz. Não intervenção. Concessão de asilo político. Eu vou lembrar do sonzinho dele, né? Concessão de asilo político. Lembra do som. Prevalência dos direitos humanos. Igualdade entre os Estados. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade. E solução pacífica dos conflitos. Tá? Todos eles você encontra no artigo 4º. Tá? São os incisos do próprio artigo 4º. Perfeito? Bom, com isso, nós fechamos esse primeiro tema. E como cai em prova? É o que vocês vão ver agora. Vocês vão ver que não tem dificuldade, é mole, tá? É mole, tranquilo. Se isso cair em prova, tem que ser questão matada, pessoal. Vai ter que acertar. Porque o teu concorrente em potencial, o cara vai acertar uma questão dessa. O teu concorrente não vai errar uma dessa. Tranquilo? Vamos lá. Para os slides. Vamos lá. Relativamente aos princípios fundamentais da Constituição Brasileira de 88, é incorreto afirmar aqui. Pode ver que é uma prova
extremamente recente, juiz do Mato Grosso do Sul, né? Aí você, poxa, mas vou fazer de cara uma prova de juiz, você vai ver que é tranquilo. Vamos às opções. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Olha que belezinha, gente. Fundamentos, plu. Perfeito? Está correta a letra A. Como ele quer incorreta, continua. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes nos poderes executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, legislativo, parlamentares e judiciário, juízes. Essa questão é extremamente interessante. Por quê? Isso aqui está errado. Gabarito é letra B. Volta para cá. Volta para cá. Essa questão, ela aborda o artigo 1º, parágrafo único. O artigo 1º, parágrafo único, ele vai trabalhar a democracia. Ele vai querer mostrar para a gente o princípio democrático. E você tem, no artigo 1º, parágrafo único, a seguinte ideia. Você tem a seguinte ideia. Primeiramente, pessoal, vamos lembrar que democracia é demo povo, cracia poder, poder que emana do povo. Ótimo. Perfeito? Bom, democracia, o poder que emana do povo. A democracia, ela pode ser direta, ela pode ser indireta. Tudo bem? Também é chamado de democracia representativa. Agora veja bem, o que é que fala o artigo 1º, parágrafo único? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Aqui no Brasil, nós temos a junção da direta com a indireta. Nós temos plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, ou seja, formas de democracia direta, mas também temos forma indireta. Ou seja, eleição de representantes para nos governar. Direta mais indireta, o resultado é democracia semidireta, também chamada de participativa. Então, a nossa democracia é classificada como semidireta. Semidireta por quê? Porque nós temos a junção da direta com a indireta. Beleza. Aí, continua. A questão basicamente aborda os representantes. Representantes eleitos. Veja bem, esses camaradas são eleitos. Quem é eleito? Executivo. Executivo e legislativo. Alguém aqui já viu eleição para juiz? Alguém aqui já viu eleição para membro do Judiciário, ministro do Supremo? Não, né? Então você elege, assim como eu, membros do Executivo e membros do Legislativo. Você elege membros do Judiciário? Não, né? Não existe eleição para juiz. Existe concurso público. Eleição, não. Vocês entenderam qual é a pegadinha? Olha só. Volta lá na questão. Todo poder emana do povo que o exerce diretamente, perfeito, está correto, ou por meio de representantes eleitos, né? Perfeito. Nos poderes executivos, realmente, a gente participa de eleição para executivo, e ele vai dando os cargos de executivo, depois de legislativo, está correto também, e judiciário. Judiciário não, pessoal, porque aqui não tem eleição, né? Não há
eleição. Né? Então, por isso, o gabarito é letra B, vida que segue.